Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula ללמוד português do Bet Midrash Torah Mitzion, Bet Midrash online do Torah Mitzion, e estamos na nossa aula semanal de Parashat Hashavua. Bem-vindos a todos e boa noite. O shiur de hoje é dedicado na elevação da alma da Libi Bat Shoshana. Nós estamos aqui na semana da Parashat Re'eh, e estamos na reta final do mês de Chodesh, do mês Av, Menachem Av, um mês que nós sabemos que é o mês de luto sobre o Bet HaMikdash, sobre o primeiro, sobre o segundo Bet HaMikdash, o templo em Jerusalém, e estamos agora terminando esse mês e logo começaremos o mês de Chodesh Elul, que esse Shabbat vai ser Shabbat Mevarchim, Shabbat que vamos abençoar o mês de Chodesh Elul. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. Esse Shabbat vamos abençoar o mês de Chodesh Elul, e Chodesh Elul nós sabemos que é exatamente 30 dias de Chodesh Elul, que temos 30 dias antes de Rosh Hashanah, é o Chodesh Elul. São 30 dias antes de começar o Rosh Hashanah, e na verdade são momentos especiais que Hashem deu para todos nós, como que nós já falamos aqui no passado, que esse mês de Chodesh Elul serve para tempo, para cada um de nós se preparar para o dia tão importante de nossa vida, da vida de cada um de nós, que é o dia de Rosh Hashanah. É o dia onde cada um de nós vai passar num um tipo de julgamento perante Hashem, e lá no julgamento Hashem vai decidir tudo que vai acontecer conosco durante o próximo ano judaico. Tem que saber que o dia da decisão não é Yom Kippur. Yom Kippur é dia de perdão. O principal dia é dia de Rosh Hashanah. E por isso, sabemos disso, cada um de nós tem que fazer o possível também, e também talvez o impossível para chegar pronto para Rosh Hashanah. E como chegar pronto? Procurar vamos supor a palavra, algumas defesas para você chegar no Rosh Hashanah, porque ninguém de nós tem garantia, ninguém de nós tem seguro, ninguém de nós tem plano que Hashem está devendo alguma coisa para ninguém. E todo ano Hashem senta no dia de Rosh Hashanah e Hashem decide e decreta o ano, como que vai ser agora, como que vai ser o decreto, como que vai ser a sua saúde, a sua parnassá, e tudo isso durante o ano agora. Então, se a gente não vai chegar prontos para esse dia, como é que a gente vai... a gente falou aqui algum tempo atrás, alguns meses atrás, falamos sobre esse princípio de cada um de nós, antes de ter algum tipo de julgamento no tribunal aqui no mundo, você se prepara, você procura um advogado e você faz seu trabalho e chega a ponto. Não? Os sábios decretaram que a partir de 30 dias antes de Rosh Hashanah, é Chodesh Elul, כן? E a palavra Elul é Ani ledodi vedodi li. Eu para meu amado e meu amado para mim. Quem é o meu amado? É Hashem. Se você vai lembrar dessa regra, que você é para Hashem, então, na verdade, é você para Hashem. Você começa, no primeiro lugar, começa a fazer a sua parte para Hashem. Como é que você pode se aproximar até Hashem? Será que você pode chegar no dia de Rosh Hashanah e pedir, e talvez a palavra exigir de Hashem, mais um bom ano, mais um ano doce, Shana Tová umetuká, ano bom e doce? E vamos ter agora um mês de falar sobre isso. Mas já agora, por que eu falo isso agora? Porque temos essa semana, esse Shabbat, vamos abençoar o mês de Elul. Rosh Chodesh Elul é no dia domingo e na segunda-feira são 2 dias. E aí entrou nos últimos 30 dias antes de Rosh Hashanah. A nossa próxima aula vai ser na quinta-feira.
Então já vamos estar uns 5 dias dentro do mês de Elul. E já, entre aspas, gastamos 5 dias. Eu não posso deixar os nossos alunos aqui perderem 5 dias sem saber isso. Sem saber que são dias que todo dia é dia que você tem que se preparar muito bem para o dia mais importante na sua vida, pessoal. Não tem dia mais importante na sua vida mais que Rosh Hashanah. Não tem, não tem. É Rosh Hashanah. Porque tudo o que vai acontecer conosco durante o ano é decretado no Rosh Hashanah. A Gemara ela fala, toda a nossa parnassá, toda a nossa saúde, tudo Rosh Hashanah. Tem pouquíssimas pessoas que o decreto final é no Yom Kippur. Eu não vou falar agora sobre esse assunto, quem é Rosh Hashanah, mas o principal, são 2 dias de Rosh Hashanah, são 2 dias, são algumas pessoas que é no primeiro dia, algumas pessoas que é no segundo dia, mas é Rosh Hashanah. E agora nós temos que começar a se preparar. Como? Como podemos acrescentar mais Torá, mais comportamentos, mais tefilá, mais maasim tovim, bons atitudes de cada um. E hoje a gente fala sobre isso no Shiur. É o nosso Shiur hoje. A preparação. E nós vamos escolher hoje uma mitzvah e vamos falar sobre ela. E essa mitzvah é uma das principais mitzvot que a gente pode falar sobre ela para fechar o ciclo antes de começar o mês de Chodesh Elul e talvez praticar ela de uma forma mais detalhada, com mais detalhes e mais informações, e a gente vai poder cumprir essa mitzvah melhor. A partir de, que é uma pergunta aqui que veio, a partir de segunda-feira já vamos começar a tocar o shofar, é isso? Todo dia vai ter shofar todo dia, depois da tefilá. Os sefaradim vão começar a fazer slichot, vão começar a pedir as desculpas para Hashem. As Ashkenazim começam mais na frente. As Sefaradim começam agora, logo depois do Rosh Chodesh Elul. E tudo isso para chegar pronto no Rosh Hashanah, né? A partir de agora, pessoal, temos 40, a partir de Rosh Chodesh Elul, temos, pessoal, 40 dias até o dia de Yom Kippur. Yom Kippur. Pessoal, são pouco tempo. Depois, lá vai chegar no meado do ano, aí você vai daqui a 4, 5, 6 meses. Pessoal, mudar alguma coisa lá na frente é muito difícil. É muito difícil. Quando ainda, antes da decisão, tal, ainda pode mudar. Ainda pode mudar. Mas depois que foi decretado Rosh Hashanah, a gente fala para Rosh Hashanah, Ktivá v'chatimá tová. Bom escrito, boa assinatura. Que Hashem vai nos assinar e carimbar no livro da vida. E entre nós aqui, ninguém de nós quer de Hashem somente vida, livro da vida. Infelizmente, apesar que tem pessoas que têm vida, Chas v'chalila, tem vida, a vida deles, eles estão no hospital, internados no hospital. Ele tem vida. Essa é aqui, vida. A gente não quer esse tipo de vida. A gente quer vida boa, não só vida. Então, você exige muita coisa. Você quer vida boa, você quer parnassá, você quer saúde. Amigo, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que você vai pagar toda essa conta? Você acha que aqui no mundo é de graça? Você acha que aqui no mundo Hashem distribui essas coisas de graça? Tem que pagar alguma coisa. Hashem não precisa de dinheiro. Hashem quer o seu coração. Hashem quer o seu comportamento. Hashem quer os seus características para você melhorar um pouco. Hashem quer de você parar de falar um pouco de mal do outro. Hashem quer que você comece a cumprir um pouco mais Shabbat.
Hashem sabe que é difícil mudar, mas devagar, devagar, você pode sim. É a única forma que pode pagar para Hashem. Não tem outra forma. E cada um de nós, por isso você agora tem 30 dias para refletir. E chegar para Rosh Hashanah e falar para Hashem, Hashem, eu sei que talvez eu não mereço muito, mas olha as minhas últimos 30 dias. Como que eu me esforcei de começar alguma coisa pequena que seja. Eu comecei a ler 3 capítulos de Salmos por dia. Eu comecei a melhorar Hashem nesse assunto. Eu parei de comer isso. Eu comecei a rezar aquilo. Eu comecei a cumprir Shabbat. Pelo menos no início, na sexta-feira à noite, eu não faço nada. Eu não consigo ainda tudo. Eu não consigo, mas... Ou alguém que já consegue tudo, acrescenta outro assunto. Isso que é importante. Aí você pode... Hashem, olha só. Eu comecei esse processo de crescimento, de eu me aproximar até você. Então, Hashem, eu quero com isso, eu quero pedir você, me dá mais um ano de vida boa. A gente vai falar sobre isso durante o mês, que o nosso argumento perante Hashem vai ser argumento Hashem. Eu quero essa vida não só para mim, eu quero essa vida para você, Hashem. Eu quero servir você. Eu quero ser um soldado seu, Hashem. Hashem, você precisa de soldados. Os soldados de Hashem, os malachim, os anjos, não tem como resolver as coisas aqui no mundo. Eles não têm como. Os soldados de Hashem não tem como, porque eles estão lá em cima. Eles estão lá em cima. Hashem precisa de seres humanos aqui no mundo para representar ele. Hashem, eu quero ser essa pessoa que vai representar você aqui no mundo. Vai fazer o seu serviço. Vai cumprir suas mitzvot. Eu quero ler Teilim aqui, Hashem, eu quero. Então, a vida que eu peço para mim, Hashem, e nós vamos falar sobre isso durante o mês agora. Hashem, vale a pena para você dar essa vida para mim? E nós vamos falar, pessoal, vamos falar sobre isso, que este tipo de argumento, nos livros da Kabbalah está escrito, que tipo de argumento que se é verídico, se é argumento verdadeiro que sai do seu coração, se a gente pode usar essas palavras, então Hashem não tem o que responder para esse tipo de argumento. Hashem não tem o que responder. Porque você não pede para você. Porque se você pedir para você, Hashem pode falar, olha só, talvez não merece muito, ele fez isso, fez aquilo. Mas você não pede, não pede para você. Pede para quem? Você pede para Hashem. Hashem, eu quero fazer o seu trabalho. O seu trabalho. E quando você vê com esse argumento até Hashem, Hashem fala, então é isso? Então, peraí, talvez vale a pena para mim. Porque não é que eu vou dar para você. Eu vou ser o seu sócio, Hashem. Vamos ser sócios. Hashem, eu vou fazer o seu trabalho. Vamos ver um exemplo hoje de como que vamos poder fazer o trabalho Hashem. São tipos de argumentos que a gente... Mas, pessoal, a gente tem que saber que esse tipo de argumentos é com Hashem. E Hashem sabe a verdade. Não pode, Haz vechalila, enganar. Não pode. Mas se Hashem vê que no último mês, agora no Elul, Chodesh Elul, tem uma expressão, pessoal, nos livros,
nos livros da ética. É um um dos livros da ética é um livro que foi escrito, pessoal, talvez talvez 200 anos atrás. Tem uma expressão muito forte que diz que quando a gente faz a bênção do mês de Elul, que começa o mês de Elul, e as pessoas escutam Elul, e aí lembram, oh, Elul, é 30 dias antes de Rosh Hashanah, é 30 dias antes do dia tão importante. Pessoal, tem uma expressão que diz, eu fui criado na minha infância, na minha juventude, essa frase, que até os peixes dentro do mar começam a tremer quando a palavra Elul sai da boca do Hazan na sinagoga, quando ele faz a bênção do mês de Elul. Até os peixes no mar começam a tremer. Uau! Elul! Elul, você tem 30 dias até o dia de Rosh Hashanah, até o dia que vai ser decretado a saúde, a sua vida, a sua parnassá. Não reclame depois, Hashem, por que eu não tenho, por que esse exame, por que não exame? Por que você não lembrou isso antes, 30 dias? Por que quando você teve um processo contra alguém no julgamento, você contratou advogado e advogado e advogado? Por que agora não? Não tem advogado agora para contratar. Não tem. O seu advogado é você. É você começar, com uma vírgula pequena que seja, você começar. É o melhor advogado que tem. Hoje, na aula de hoje, que ainda está um pouco antes, eu fiz essa introdução para a gente ter noção um pouco, para entender aonde estamos. Aonde estamos? O que precisamos preparar para este mês de Chodesh Elul? E hoje nós vamos falar sobre uma mitzvah, que essa mitzvah é mitzvah importante, é mitzvah famosa, e essa mitzvah está na parashá da semana. Está na parashá da semana. Essa mitzvah é a mitzvah famosa de mitzvah tzedakah. E por que é tão importante falar ela? Porque a mitzvah tzedakah está escrito que tzedakah tatzil mimavet. A mitzvah de tzedakah, ela isenta a pessoa da morte. Qual é a lógica nisso? Que mitzvah tzedakah é uma mitzvah que você faz e na prática você representa a Hashem aqui no mundo de uma forma muito clara. Porque a Gemara diz que Hashem criou e Hashem fez, Hashem deixou no mundo aqui os pobres que não têm e às vezes miseráveis. Por quê? A Gemara está escrito que os sábios perguntaram: Hashem não podia dar para eles? Hashem não tem no que dar para eles? Hashem tem. É tudo de Hashem. Toda a riqueza, todo o dinheiro de Hashem. Então, se tudo de Hashem, por que Hashem fez os pobres? E a resposta é famosa. A resposta é que Hashem fez os pobres, sabe por quê? Para nós teremos esse mérito de dar para eles. E muito mais que você faz com o pobre, o próprio pobre faz com você. E você não sabe disso? E você acha que você deu, mas na prática você ganhou? Na prática você ganhou que a tzedakah, essa moeda pequena que seja, salvou a sua vida. Salvou a sua vida. E a Torá fala sobre isso. E não é à toa, pessoal, não é à toa que Parashat Re'eh, que fala muito sobre a mitzvah de tzedakah, ela é na véspera de Chodesh Elul.
Porque se você entra no mês de Elul com esse conceito de tzedakah, que atrás dele tem um segredo enorme. Qual é o grande segredo, pessoal? O grande segredo da tzedakah não vou falar hoje. Que se você pratica isso, você tem mais um argumento para passar o julgamento. Logo eu vou falar ele. O segredo é, será que quando vem alguém pedindo uma tzedakah sua, você procura saber, você questiona muito se ele merece ou não? Você que participa nas aulas aqui, você sabe que o principal forma que Hashem domina este mundo aqui é o quê? É midá que neged midá. Medida por medida. Da forma como que você trata os outros, Hashem faz com você. Da mesma forma. Você sabe disso? Vem alguém pedindo. Você começa a questionar. Peraí, por que você precisa? Para fazer o quê? Por que que você pediu hoje de novo? Ontem você pediu, eu dei ontem. Semana passada já dei, não quero dar mais. Opa, é assim? Quando vai chegar Rosh Hashanah e você vai pedir vida boa e tal, tal, amigo, você corre risco de Hashem responder para você na mesma moeda. Hashem pode responder para você na mesma moeda. Hashem pode falar para você, desculpa, você já pediu ano passado, você já prometeu ano passado e infelizmente você não colocou na prática. Não colocou. Você prometeu tanta coisa, não colocou na prática. Hashem pode. Agora, se você não pergunta, quem pediu, tal, você dá também. Não acabou. Hashem, é medida por medida? Eu também não perguntei. Eu também não questionei. A pessoa veio, eu dei. Por isso, mitzvah tzedakah, ela vem, ao invés para o Chodesh Elul, para aprender a mitzvah, não tem dúvida, é mais uma mitzvah importante, muito importante, mitzvah de chesed, de ajudar o outro, mas também o conceito que está atrás dela, que se você pratica esse conceito, você pode ter o mérito de ter um segredo e um argumento de passar bem o Rosh Hashanah. Mesmo, desculpa falando para vocês, amigos aqui, mesmo se não merece, não merece. Mas Hashem, desculpa, eu sei que eu não mereço, eu sei disso, eu não mereço. Mas também, quando eu dei tzedakah, por exemplo, eu não perguntei, não questionei. Então, agora, me trata da mesma forma. Isso que está aqui. A gente vai hoje falar sobre essa mitzvah e vamos tentar mergulhar mais um pouco no tempo que temos. Já entramos no ambiente do mês de Elul e vamos tentar fazer isso pelo mérito de estudar a Torá e para ter essa preparação da melhor forma para o Chodesh Elul. A gente vai falar alguns detalhes que a Torá ela fala aqui na parashá da semana. Fala a Torá que יהיה בך אביון מאחד אחיך, se houver mendigo, pobre, a Torá fala, chama ele aqui mendigo, no seu meio, כן? Seu meio, entre de seus irmãos, ou dentro de de seus portões, na terra que Hashem está lhe dando, você não endurecerá seu coração, ou fechará sua mão. Para seu irmão, você abrirá sua mão, fala a Torá, para ele, e dará a ele, fala a Torá, e dará a ele, e deve dar-lhe
um empréstimo suficiente e tal, e tzedakah, e a Torá fala sobre essa mitzvah. Isso que fala a Torá aqui. Fala a Torá aqui as palavras. Hoje, no áudio que eu mandei hoje para os alunos, para os amigos, no áudio que eu falei, mandei hoje, eu falei para eles que a Torá aqui ela fala que patoach tiftach, abrir, você abrirá sua mão para ele. E a Torá pergunta aqui, os Chachamim, os sábios perguntam, por que a Torá fala duas vezes aqui a palavra abrir? Abrir, você abrirá sua mão. No áudio de hoje, eu respondi duas respostas para essa pergunta. Por que a Torá falou duas vezes? Eu posso até hoje responder para vocês mais algumas respostas por que a Torá falou por que a Torá falou duas vezes a palavra abrir. A Torá falou, patoch tiftach. E a nossa pergunta é por que a Torá repetiu duas vezes? Por que a Torá não falou só abrir uma vez só? Sim. Vamos continuar aqui. Então, falamos uma resposta que a palavra pator, a Torá fala duas vezes, abrir, abrirá, a Torá fala duas vezes, explicamos que o motivo é que é o seguinte, você abre aqui no mundo a sua mão, Hashem abre a mão dele lá em cima para você. Pator tiftach. Falamos que tem outra resposta. Sabe por que a Torá fala abrir, abrirá? Justamente por isso. Abrir e abrir e abrir de novo, de novo, de novo, de novo. Que da mesma forma você faz com Hashem. Também pede a Hashem várias vezes, antes todo ano a gente repete pedindo. E durante o ano também a gente pede. Patoch tiftach. Falamos outra resposta, sabe por que Patoch tiftach? Patoch tiftach, abrir, abrir duas vezes, sabe por quê? O motivo é que não adianta você só abrir a sua mão. Abre o seu sorriso. Abre o seu coração para ele também. Que é mais importante. Dá para ele com sorriso, dá pouco com sorriso, muito melhor que dá muito com cara feia, cara fechada. Essa mitzvah é mitzvah da Torá, não é um bom costume, é mitzvah da Torá. E a Gemara ela fala, a nossa Gemara fala, שכולה מצוות צדקה כנגד כל המצוות. A mitzvah tzedakah é comparado igual como todos os outros mitzvot. Ou seja, você coloca na balança a mitzvah tzedakah e todos os mitzvot. A pessoa que faz tzedakah, diz a Gemara, ele se cola nas características de Hashem. Que Hashem dando tzedakah o tempo todo para nós também. Sustento, vida, comida, bebida, casa, família. Hashem está dando o tempo todo para todos nós. E quando a pessoa dá tzedakah, a pessoa se cola nas características de Hashem. E é um motivo por que tzedakah, ela salva a pessoa da morte. Sabe o motivo? O motivo é porque como tzedakah, ela acrescenta vida aqui no mundo, porque você salva a pessoa. De novo, medida por medida. Você deu para ele. Às vezes você não salvou a vida dele, mas salvou ele de vergonha. De vergonha. Que na nossa Torá, alguém passando vergonha é a pior coisa que tem. Como que temos que tomar cuidado de não ofender, não envergonhar o outro? Você salvou ele disso? Deu a vida para ele? Salvou ele? Salvou a vida dele? Salvou a sua vida? Salvou a sua vida? Eu sempre conto essa história, vamos repetir ela, sobre o Baba Sali, o famoso Baba Sali, o famoso Tzadik Baba Sali, que certa vez
que o filho do Baba Sali, Rabi Meir Abuhatzira, o filho do Baba Sali, sim? Rabi Meir Abuhatzira, grande cabalista, muito grande cabalista. Uma vez ele viajava no carro do motorista dele, que levaram ele para algum evento, saiu de Beersheba, lá em Israel. De Beersheba ele foi para Netivot. E aí no caminho, na frente deles, estava na frente deles um caminhão. Caminhão eu acho que foi um caminhão de uma famosa empresa, tal, que vendia bebida lá. Caminhão cheio de mercadoria de bebida. Em frente do Rabino. O Rabino olhou para o motorista dele, falou para ele, você pode, por favor, eh, você pode, por favor, eh, tentar parar o carro, pedir ele se ele pode dar para mim um refrigerante pequeno, uma garrafinha pequena para beber. O motorista falou para o Rabino, desculpa, Rabino de idade, tá? Mas, Rabino, desculpa, se o Rabino tem muito sede, vamos parar aqui numa loja para comprar, mas parar ele, não tem como parar ele. Tá aqui, tem a estrada aqui, como é que eu vou parar ele? Mas o Rabino falou para ele, não, tenta sim, importante para mim. Ele tentou entrar no meio do caminho, é muito perigoso, anda 100 km por hora, 90 km por hora. Ele buzinou e conseguiu parar. Bom, o motorista do caminhão pensou que talvez está com o pneu furado, alguma coisa, aí queria chamar a atenção. Falou para ele, o que houve? Meu nervoso, mas caramba, você consegue dar para mim, para o senhor aqui, o senhor Rabino aqui, ele quer uma garrafinha pequena, uma lata pequena de refrigerante. O motorista, pessoal, começou a xingar ele, gritar com ele, gritou. Você é maluco? Como é que você faz isso no meio da estrada? Não deu. Não deu para ele. Continuaram. Sabe? Depois, 10 minutos, 15 minutos, o Rabino de novo falou para ele: olha só, para ele, eu quero beber. O aluno não quer perguntar muito, fez a mesma coisa. Parou ele, tentou, parou ele. No meio da estrada, 90 km por hora. De novo, o que você quer? Quero refrigerante. Começou a xingar, gritar. Não deu. Na terceira vez ele tentou a mesma coisa. E na terceira vez, ele, o, o motorista ficou tão nervoso e viu que essa pessoa é maluco, esse aluno, não vai largar ele. Pegou aí jogou para ele, falou para ele, pode pegar e beber, me dá. Então, Rabino pegou, fez a brachá e continuou andando mais uma viagem de 1 hora. Bom, o caminhão foi muito na frente, o Rabino andou devagar com o irmão dele. Pessoal, passou uma hora de viagem. Chegaram perto de Beersheba lá no sul de Israel. Chegaram lá, o caminhão teve um acidente muito grande. O caminhão virado de cabeça para baixo. Milhares e milhares de latas quebradas no chão. E ambulância e polícia, todo mundo em volta. O Rabino mandou o motorista parar o carro. Rabino Meir, Baba Meir, o filho do Baba Sali. Saíram do carro com o Rabino, foram até o caminhão e viu o motorista um pouco ferido, mas vivo. O motorista chorando. Mas o que houve, Rabino? O que está acontecendo aqui? Me conta um pouco. O Rabino falou para ele: quando você andava na frente com o caminhão, eu vi o Malach HaMavet, o anjo da morte. Eu vi ele flutuando em cima do caminhão. Eu vi que chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Tem tzadikim, tem justos, pessoal, que tem olhos que conseguem ver anjos. Nós não temos esses olhos. Não temos os óculos para poder ver.
Eu vi isso e eu sabia que uma coisa só pode salvar você. Sabe o quê? Tzedakah tatzil mimavet. A tzedakah, ela salva da morte. Fiz questão de você dar uma tzedakah. O quê? Uma lata pequena de água que você me deu salvou a sua vida. O caminhão tudo quebrado, tudo estragado. Você está vivo? Porque quando esse anjo viu que você deu tzedakah, salvou a sua vida. Você ficou nervoso, você achou que você deu, que você salvou. Nada disso. Você não deu, você ganhou. Você pegou, você não deu, você pegou para você. Pegou vida para você. Muito mais que o pobre, muito mais que o rico, o dono da casa, o patrão. O rico faz com o pobre, muito mais o pobre faz com o rico. O rico deu para ele 1.000, 10.000, 100.000, mas é nada. Ele que deu a vida para você. Ele que deu para você argumento para você poder argumentar no dia de Rosh Hashanah perante Hashem. Hashem, eu quero ser o seu funil aqui no mundo. A riqueza é sua. O patrimônio todo é seu, Hashem. Eu vou ser o seu funil. Eu vou ajudar as pessoas, Hashem. Eu vou representar você. Eu sei, Hashem, que você não pode descer do céu. Você não pode descer e dar moedas para os pobres. Os pobres. Você precisa de seres humanos fazer isso. Eu vou fazer isso. E às vezes não é moedas. Às vezes é uma palavra boa. Às vezes é um sorriso. E não é dinheiro. Às vezes uma palavra de apoio. Isso que ele precisa. Uma palavra de conforto. Uma palavra de consolo. Um abraço. Hashem, eu vou fazer isso. Isso é a mitzvah de tzedakah, que estamos falando sobre ela. Diz a Gemara, מסכת בבא בתרא דף י', גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. Essa tzedakah, ela que traz, aproxima a redenção e a salvação. Aproxima isso. Shimru mishpat va'asu tzedakah. Fazem a tzedakah. Porque essa tzedakah, como que falou o rei Salomão, quem falou essa frase? No Sefer Mishlei, Provérbios. Foi o rei Salomão, o mais sábio de todos. Ele falou tzedakah tatzil mavet. Ela que salva a pessoa. Aquele recibo que você ganhou dos 10 reais que você deu para alguém estudar a Torá. Aquele comprovante que você tem dos 180 reais que você depositou. Esse comprovante é que vai com você lá em cima depois 120. Dezenas de histórias a gente encontra na Gemara sobre isso. A Gemara tem na Gemara uma história muito famosa. A Gemara conta sobre Binyamin Tzadik. Era um tzadik na época da Gemara, mais ou menos, vamos supor, há 1.800 anos atrás. Ele era responsável sobre a culpa da tzedakah, da cidade. Ele era a pessoa que distribuía a tzedakah. Uma vez veio uma senhora para ele, nos anos de fome, e pediu uma tzedakah. Falou para ela, senhora, não tem nada, a caixa de tzedakah está vazia. Ele jurou para ela, uma conta que ele jurou para ela. A caixa está vazia. Ela estava com fome. Falou para ele, senhor Rebbe, meu rabino, Rabi Benjamin, se você não vai me sustentar, eu e os 7 filhos, ele falou, ela e os 7 filhos dela vão morrer de fome. Diz a Gemara que ele pegou o dinheiro particular dele
a comida particular dele deu para ela. Conta a Gemara, passaram alguns anos e ele ficou doente. Chegou o anjo da morte, queria pegar a alma dele. Ele estava doente, quase morreu, quase faleceu. Diz a Gemara, vieram os anjos perante Hashem e falaram para Hashem: Hashem, você falou na sua Torá, eu estou citando a Gemara para vocês. Você falou na sua Gemara, na sua Torá, que cada pessoa que salva uma pessoa, isso considera como salvou o mundo todo. Então, Binyamin, esse Binyamin, o tzadik, que salvou a mulher e seus 7 filhos, vai morrer agora? Diz a Gemara que Hashem concordou com o argumento dos anjos. E Hashem acrescentou para ele mais 22 anos de vida. Inacreditável. E assim ele viveu. O Rambam, pessoal, o Maimônides, ele fala: Leolam, nunca, não existe, never, en Adam ma'ani min tzedakah. Nunca vai acontecer no mundo que uma pessoa vai perder uma vírgula por conta de tzedakah. Diz o Rambam Maimônides: nenhum prejuízo acontecerá para ninguém por conta de tzedakah que você deu. Nada. Além de tudo isso, pessoal, além de tudo isso, essa mitzvah de tzedakah é uma mitzvah que nós podemos garantir a nossa parnassá. A nossa parnassá. Que na Torá está escrito no Tanakh, no final do Tanakh. Vocês podem me testar se vocês vão dar 10%. Se eu não vou retribuir com vocês isso. E vai voltar para você 10 vezes a mais. 10 vezes. A única mitzvah do 613 que podemos e permitimos testar Hashem. Qualquer outra mitzvah é proibido testar. Aqui é permitido. Você pode testar, você pode testar, dar, e você vai ver que vai voltar para você 10 vezes a mais. Vai voltar para você. É difícil. Por que é difícil? Porque mitzvah tzedakah aparentemente é a única mitzvah que você acha que você perde. Que você cumpre a mitzvah e você perde alguma coisa. Porque na prática, se tem que dar 10%, eu tive 10 e agora estou com 9, que eu dei 10%. Então na prática, agora tenho menos. Não? O que é que eu vou fazer? Tenho menos. E fala Hashem, você acha que tem menos? Outros mitzvot não tem, não aparece que você perdeu. Não aparece. Você comprou uma mitzvah, colocou tefilim, fez Birkat Amazon. Não. Você acha que você perdeu? Não só que você não perdeu, você ganhou. Pode me testar. Tem pessoas que fazem isso, pessoal. Tem pessoas que dão tzedakah e é permitido, tá? Com a intenção de testar Hashem. Tem que ter coragem, tem que ter paciência, tem que saber aonde dar tzedakah, aonde dá, para dar de uma forma certa. Não é acabar saindo, jogando dinheiro para cá e para não. Tem que saber aonde dá. Mas aqui tem uma garantia de ter parnassá. Hashem promete, me testa, se você vai dar, senão eu vou dar 10% para você. No início é difícil, tá? Que você não vê ainda que começou a voltar. Mas quando começa a voltar, é mais fácil. É um pouco mais fácil. Porque sempre a pessoa tem esse mau instinto de não tirar ou não dar. Ele não entende que ele não dá nada, ele só ganha. Ganha brachot. Tudo que falamos aqui. E como que falamos? Quanto mais
você dá. Você ganha. Para terminar, gostaria de contar para você uma história. Um Yehudi tzadik viveu lá, história de 300 anos atrás, e dava tzedakah de uma forma oculta para um rabino muito grande, o nome dele foi Rabbi Zusha Manipoli. E sempre ele dava tzedakah, e Rabbi Zusha Manipoli dava brachot, bênçãos para ele, e realmente ele ficou muito rico, muito rico. Tantas bênçãos que ele sustentou o tzadik. E o tzadik dava muitas bênçãos para ele. E aí, Baruch Hashem, ele ficou muito rico. Muito bom. Fez business e ficou rico. Um dia, ele viajou para Anipoli, é o nome da cidade, e queria visitar Rabi Zusha, aquele rabino que ele sustenta ele. Chegou lá, chegou lá, e aí ele começou a procurar o rabino e não encontrou ele. Perguntou para o cadê o Rabi Zusha? Falaram para ele, Rabi Zusha foi visitar o rabino dele. O seu rabino foi visitar o rabino dele. Ele também tem rabino. Ele foi visitar o rabino dele. As o rico perguntou, o quê? O meu rabino também tem rabino? Então é o seguinte, eu sou um businessman. Então, sim, meu rabino tem rabino também. E as bênçãos do meu rabino deu muito certo. Então, se eu vou sustentar o rabino do meu rabino, claro que eu vou ficar muito mais rico. Porque se as bênçãos do meu rabino, as do rabino do rabino, conto muito mais. O que é que ele fez? No mesmo dia, ele parou de dar tzedakah para o rabino dele. E começou a mandar tzedakah para o rabino do rabino. O rabino do rabino, o nome dele foi Rabidover de Mezrich. Rabi de Mezrich, outro tzadik, que era o rabino do rabino dele. Começou a mandar lá dinheiro. Bom, passou um mês, passou 2 meses. O nosso rico começou a perder dinheiro. Perdeu. Fechou uma fábrica, fechou outra fábrica e está vendo que a coisa não está andando como no passado. Aumentou! Começou a mandar mais dinheiro para o rabino do rabino. Nada. Não, nada. Pegou a carroça dele, foi para Anipoli, foi para o rabino dele. Falou para ele, Rabino, eu entendi que tudo que eu perdi é porque eu parei de sustentar você, de dar para você a minha tzedakah. Por isso que eu perdi. Eu fiz essa conta. Rabino, essa minha conta é verdade? Ou que estou errado? Falou para ele, Rabino, você está certo, mas deixa eu explicar para você. Sabe por quê? O seu cálculo que você deu de tzedakah, você falou o seguinte, se o rabino tem rabino, vou dar para o rabino do rabino, e aí a bênção vai ser muito maior. Ou seja, senhor aluno, senhor businessman, você começou a fazer cálculos de ganhar mais, ganhar menos, perder, ganhar mais isso ou aquilo. Vou explicar para você. Quando você deu tzedakah sem fazer cálculos, Hashem deu para você também sem fazer cálculos. Sem olhar quem é você, sem pesquisar, sem perguntar, sem nada. Hashem deu para você. Agora que você começou a fazer os cálculos, fazer para rabino do rabino, porque ele mais vai dar mais bênção, vai dar. Então Hashem também começou a fazer os cálculos. E quando ele começou a olhar a sua conta lá em cima, talvez você também não merece muito, que é medida por medida. Você faz cálculos, ele também faz com você. Que é medida por medida. Dá, sem pensar, sem procurar saber. Estica a sua mão, abra a sua mão. Abrir, você abrirá, sem olhar, sem perguntar. Tudo dele vai voltar tudo para você. Com saúde, com berachá. E isso que vai nos ajudar a ter Shana Tová umetuká. Ano bom e doce. Chaim tovim וארוכים.
vida boa e longa, decretos bons, simcha, alegria, saúde, boas notícias e somente berachot para cada um o que ele precisar. Estaremos aqui na semana que vem, de novo, na nossa aula semanal. Muito obrigado a todos. Shabbat Shalom e Bezrat Hashem em breve. Chodesh Tov uMevorach.